Depois da morte dela, me dediquei ainda mais ao cuidado espiritual dos outros escravos. Tinha me tornado uma espécie de pai espiritual para toda a comunidade negra da região. Salve, meus filhos queridos! Eu sou o Pai José, um velho espírito que hoje vem contar para vocês a minha história. Uma história de dor, mas também de amor. Sentem-se aí, façam de conta que estamos numa roda de conversa debaixo de uma mangueira, como nos tempos antigos. Vou contar para vocês como foi minha passagem por essa terra bendita, como me tornei um preto velho na Umbanda e o que aprendi nessa longa jornada. Minha história não é diferente da de muitos outros que vieram da África para o Brasil nos navios negreiros. Mas cada vida tem suas peculiaridades, seus ensinamentos, suas cicatrizes que viram sabedoria. E é isso que quero dividir com vocês hoje. Meus filhos, eu nasci numa aldeia pequena, lá na terra dos meus ancestrais, na região que hoje vocês chamam de Angola. Era numa época em que o mundo era bem diferente do que conhecem hoje. Meu nome de nascimento era Kafumbe, que na língua do meu povo significava aquele que conversa com os espíritos. Já desde pequeno eu tinha visões, sonhava com os ancestrais, e as mulheres mais velhas da aldeia diziam que eu tinha nascido com um dom especial. Minha mãe, que se chamava Nzinga, era uma curandeira respeitada. Ela me ensinou os segredos das ervas, as orações antigas e como conversar com os espíritos da natureza. Meu pai, Kambondo, era um caçador valente e me ensinou a ser forte, a nunca baixar a cabeça diante das dificuldades. Vivíamos de forma simples, mas éramos felizes. Nossa aldeia era como uma grande família. Todo mundo cuidava de todo mundo. As crianças brincavam juntas, os adultos trabalhavam unidos e os mais velhos eram respeitados como bibliotecas vivas da sabedoria. Eu cresci correndo pelos campos verdes, nadando nos rios cristalinos, aprendendo os cantos sagrados ao redor das fogueiras. Aos 15 anos, já havia passado pelos rituais de iniciação e era considerado um jovem curandeiro promissor. Mas a felicidade, meus filhos, às vezes é interrompida pela maldade dos homens. Era 1798, quando os traficantes de escravos chegaram à nossa região. Eu tinha 18 anos e estava prestes a me casar com Mukanda, uma jovem linda como a lua cheia. Lembro-me do dia como se fosse ontem. Estávamos celebrando a festa da colheita quando ouvimos os gritos. Homens armados invadiram nossa aldeia. Alguns eram brancos, outros eram negros que haviam se aliado aos invasores por dinheiro ou medo. Vi meu pai tentando defender nossa família e cair com uma lança no peito. Vi minha mãe sendo arrastada pelos cabelos. Vi Mukanda correndo e gritando meu nome antes de desaparecer na confusão. Eu lutei como um leão ferido, mas eram muitos contra poucos. Uma pancada na cabeça me derrubou, e quando acordei, estava acorrentado com dezenas de outros jovens da minha aldeia e de aldeias vizinhas. Foi assim que minha vida como homem livre acabou. Tinha 18 anos e pensava que o mundo havia acabado para mim. Meus filhos, não há palavras para descrever o horror daqueles navios. Éramos tratados como animais, empilhados uns sobre os outros no porão escuro e fedorento. Muitos morreram durante a viagem e seus corpos eram jogados ao mar como se fossem lixo. Mas foi naquele lugar de desespero que aprendi uma das maiores lições da minha vida. Mesmo na escuridão mais profunda, a luz da fé não se apaga. Um velho sábio chamado Kazongo, que estava acorrentado ao meu lado, me ensinou que nossos corpos poderiam estar presos, mas nossa alma continuava livre. Ele me ensinou cantos silenciosos, orações que podíamos fazer só com o pensamento, e como manter viva a chama da esperança. Kafumbe, ele me dizia, lembra-se do que sua mãe te ensinou. Os espíritos dos ancestrais vieram conosco no navio. Eles não nos abandonaram. Vão nos ajudar a encontrar um jeito de continuar servindo, mesmo nesta terra estranha. Durante as longas noites no porão do navio, eu conversava com os espíritos dos meus antepassados.
Eles me consolavam e me diziam que tudo aquilo tinha um propósito que eu ainda não conseguia entender. Depois de 2 meses de viagem infernal, chegamos ao porto de Salvador, na Bahia. Era 1798 e o Brasil era uma terra de contrastes. Beleza natural exuberante, mas também muita crueldade e sofrimento. Fui vendido para um senhor de engenho chamado João Mendes de Carvalho, um homem duro como pedra, que me levou para sua fazenda no interior da Bahia. Ali recebi o nome de José, porque os senhores achavam que nossos nomes africanos eram coisa do diabo. A vida na fazenda era dureza pura. Acordávamos antes do sol nascer e trabalhávamos até escurecer. Plantávamos cana-de-açúcar sob o sol escaldante, carregávamos pesos que dobravam nossas costas e dormíamos em senzalas apertadas e mal ventiladas. As chicotadas eram frequentes. Qualquer desobediência era motivo para castigo. Vi homens fortes serem quebrados pelos maus tratos e mulheres sendo separadas dos seus filhos como se fossem objetos. Mas ali, na senzala, acontecia algo lindo que os senhores não conseguiam controlar. Mantínhamos viva nossa cultura, nossa fé, nossa humanidade. À noite, quando os feitores dormiam, nos reuníamos na senzala para rezar. Misturávamos nossas tradições africanas com o catolicismo que os senhores nos obrigavam a seguir. Descobrimos que nossos orixás tinham muito em comum com os santos católicos. Eu me tornei uma espécie de líder espiritual entre os escravos. Usava os conhecimentos que minha mãe me ensinou para curar os doentes com ervas que encontrava na mata. Consolava os que sofriam com palavras de fé e esperança. Quando alguém estava muito doente ou triste, eu colocava minhas mãos sobre a pessoa e orava. Uma energia especial passava através de mim, e muitas vezes a pessoa melhorava. Os outros escravos começaram a me chamar de Pai José, mesmo eu sendo ainda jovem, porque viam em mim uma figura paterna espiritual. Aprendi que a verdadeira liberdade não estava no corpo, mas na alma. Podiam acorrentar meus braços e pernas, mas meu espírito voava livre como um passarinho. Na fazenda, conheci Maria do Rosário, uma mulher forte e corajosa que havia chegado num navio posterior ao meu. Ela vinha de uma tribo diferente, mas a dor nos uniu. Maria tinha perdido 3 filhos pequenos na travessia do oceano. Quando a conheci, ela estava destruída por dentro, como uma árvore que perdeu todas as folhas. Mas aos poucos, com muito carinho e paciência, consegui ajudá-la a encontrar novamente a vontade de viver. Nos casamos numa cerimônia simples na senzala, abençoada pelos espíritos dos nossos ancestrais. Não tínhamos padre, não tínhamos papel, mas tínhamos amor verdadeiro e a bênção dos céus. Maria me ensinou que o amor pode florescer até nos lugares mais áridos. Ela me deu força nos momentos mais difíceis, e eu tentei ser para ela um porto seguro em meio à tempestade. Tivemos 4 filhos, Benedito, Francisco, Antônia e Joana. Cada nascimento era uma alegria imensa, mas também um medo terrível, porque sabíamos que nossos filhos poderiam ser vendidos a qualquer momento. O que mais doía no coração, meus filhos, não eram as chicotadas no corpo. Era ver famílias sendo separadas como se fossem galhos quebrados de uma árvore. Quando meu filho mais velho, Benedito, completou 12 anos, o senhor da fazenda o vendeu para outro fazendeiro distante. Lembro-me do desespero de Maria, dos gritos de dor que ela soltava na noite. Lembro-me de Benedito me pedindo para não deixarem levá-lo, e eu não poder fazer nada além de abençoá-lo e pedir aos espíritos para cuidarem dele. 2 anos depois, foi a vez de Francisco. Depois, Antônia. Por último, nossa pequena Joana, que tinha apenas 8 anos quando foi vendida. Maria nunca se recuperou totalmente dessa dor. Ficou mais quieta, mais para dentro. Eu tentava consolá-la, mas como consolar uma mãe que teve todos os filhos arrancados do peito? Mesmo com toda essa dor, ou talvez por causa dela, me tornei um conselheiro para muitos escravos da região.
Pessoas de outras fazendas vinham me procurar nas poucas horas de folga que tínhamos. Eu ensinava que a raiva sem controle só nos destruía por dentro. Ensinava que perdoar não significava aceitar a injustiça, mas sim não deixar que o ódio envenenasse nossa alma. Meus filhos, eu sempre dizia, nossos corpos podem estar presos, mas nossa alma voa mais alto que qualquer senhor. Eles podem nos bater, podem nos humilhar, mas não podem tocar na nossa dignidade se nós não permitirmos. Criei orações que misturavam nossas tradições africanas com o cristianismo que nos era imposto. Assim, nasceram muitos dos pontos cantados que vocês conhecem hoje na Umbanda. Ensinava também que cada sofrimento tinha um propósito. Não era castigo de Deus, mas sim uma forma de fortalecer nossa alma para uma missão maior que ainda não compreendíamos. Em 1835, quando eu já tinha 55 anos, aconteceu a famosa Revolta dos Malês na Bahia. Muitos escravos se uniram para lutar pela liberdade. Eu não participei diretamente da revolta, mas ajudei de outras formas. Minha missão era diferente. Enquanto outros pegavam em armas, eu pegava na oração, cuidava dos feridos, consolava as famílias e tentava manter viva a esperança de todos. A revolta foi sufocada com muita violência, e muitos irmãos nossos foram mortos ou castigados severamente. Foi um período muito doloroso, mas que nos ensinou que a luta pela liberdade tem muitas faces. Eu compreendi que minha forma de resistir era através da fé, da cura espiritual e da preservação da nossa cultura. Era mantendo acesa a chama da esperança no coração dos meus irmãos. Os anos foram passando e meu corpo foi ficando mais frágil, mas meu espírito se fortalecia cada vez mais. Maria morreu em 1850, aos 65 anos, cansada de tanto sofrimento. Eu a acompanhei até o último suspiro, segurando sua mão e cantando as cantigas da nossa terra natal. Mesmo sendo escravo, os senhores me respeitavam, porque sabiam que eu mantinha a paz entre os trabalhadores. Alguns até me procuravam quando seus próprios filhos estavam doentes, porque sabiam que eu tinha o dom da cura. Nunca consegui reencontrar meus filhos biologicamente, mas adotei espiritualmente centenas de filhos. Cada pessoa que eu consolava, cada ferida que eu curava, cada lágrima que eu enxugava, tudo isso fazia meu coração de pai se expandir. Em 1868, aos 88 anos, senti que minha hora havia chegado. Estava velho, cansado, mas em paz. Tinha cumprido minha missão na terra. Morri numa noite de lua cheia, cercado por vários filhos espirituais que cuidavam de mim. Minha última visão terrena foi Maria vindo me buscar, jovem e linda como no dia em que nos conhecemos. Atrás dela, vi meus 4 filhos, já crescidos e sorridentes. A passagem para o mundo espiritual foi suave como um sono tranquilo. Não senti dor, não senti medo. Senti apenas uma paz profunda e uma gratidão imensa por tudo que havia vivido. Quando acordei do outro lado, me encontrei num lugar lindo, cheio de luz e paz. Mas logo percebi que ainda tinha trabalho a fazer. Havia muito sofrimento na terra e eu podia ajudar de uma forma diferente agora. No mundo espiritual, encontrei outros espíritos que também haviam sido escravos e se tornaram guias. Eles me ensinaram como trabalhar através dos médiuns, como baixar na terra para ajudar os encarnados. Aprendi que cada dor que havia sofrido na vida terrena, agora se transformava em sabedoria para ajudar outros. Cada lágrima derramada virou uma fonte de consolo. Cada ferida curada em mim se tornou um remédio para curar outros. Descobri que os pretos velhos têm uma missão especial na Umbanda. Somos os avós e avós espirituais da humanidade. Viemos para ensinar paciência, humildade, perdão e amor incondicional. Nossas histórias de sofrimento não são para gerar pena, mas para mostrar que é possível superar qualquer dificuldade com fé e amor. Somos prova viva de que a alma humana é mais forte que qualquer corrente. A primeira vez que baixei num terreiro foi em 1920.
mais de 50 anos depois da minha morte. O médium era um jovem chamado Antônio, que estava passando por dificuldades terríveis. Antônio havia perdido os pais numa epidemia e não conseguia encontrar seu caminho na vida. Estava cheio de revolta, de raiva e pensava até em acabar com a própria vida. Quando baixei nele pela primeira vez, senti toda a sua dor como se fosse minha, mas agora eu tinha a sabedoria e a experiência para ajudá-lo a transformar essa dor em força. Conversei com ele através da incorporação, contei minha história, mostrei que mesmo nas piores situações é possível encontrar um sentido. Ensinei-lhe que a vida é uma escola e que as provas mais difíceis são para os alunos mais capazes. Antônio se tornou o meu primeiro cavalo fixo e juntos ajudamos centenas de pessoas ao longo dos anos. Ele aprendeu a transformar sua sensibilidade em instrumento de cura para outros. Ao longo de mais de 150 anos, trabalhando como preto velho, aprendi muito sobre a natureza humana e sobre como ajudar as pessoas. Deixem-me compartilhar alguns ensinamentos sobre o perdão. Perdoar não significa esquecer ou aceitar a injustiça. Perdoar é libertar seu próprio coração do veneno do ódio. Eu perdoei meus antigos senhores não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. Sobre a paciência. A vida é como plantar uma árvore. Você planta hoje, cuida todos os dias, mas só vê os frutos depois de muito tempo. Tudo na vida tem seu tempo certo de acontecer. Sobre o sofrimento. O sofrimento é o preço que pagamos por ter um coração que sente, mas é também a matéria-prima da sabedoria. Cada dor que superamos vira remédio para ajudar outros. Sobre a humildade. A humildade não é se achar menos que os outros. É reconhecer que todos somos filhos de Deus. Todos temos nossos defeitos e qualidades. O orgulho separa. A humildade une. Sobre a fé. A fé não é acreditar que tudo vai ser fácil. A fé é acreditar que Deus está conosco mesmo quando tudo parece perdido. É a certeza de que, no final, o amor sempre vence. Como preto velho, meu trabalho na Umbanda tem várias faces. Às vezes venho para curar doenças do corpo com ervas e passes. Outras vezes venho para curar feridas da alma com conversas e conselhos. Gosto muito de trabalhar com crianças que sofreram abandono, porque sei o que é sentir-se sozinho no mundo. Ensino a elas que sempre há alguém que as ama, mesmo quando não conseguem ver. Pessoas com depressão, porque passei por momentos em que também quis desistir de tudo. Mostro que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Famílias desestruturadas, porque sei o valor de uma família unida e a dor de vê-la se desfazer. Trabalho para restaurar o amor e a compreensão entre os familiares. Pessoas que sofreram injustiças, porque conheci a injustiça na pele. Ensino como transformar a revolta em força para fazer o bem. Viciados em drogas e álcool, porque entendo que às vezes as pessoas usam essas coisas para fugir da dor. Ajudo a encontrar outras formas de lidar com o sofrimento. Nós, pretos velhos, somos os pilares da sabedoria na Umbanda. Representamos a resistência, a paciência, o amor incondicional e a capacidade de transformar dor em cura. Nossa presença nos terreiros não é decorativa. Somos terapeutas espirituais, psicólogos da alma, médicos do coração. Viemos trazer a calma onde há agitação, a esperança onde há desespero, a cura onde há ferida. Cada preto velho tem sua especialidade. Alguns trabalham mais com cura física, outros com problemas familiares, outros com questões amorosas. Mas todos nós temos em comum a vontade de servir e ajudar. Somos também os guardiões da memória ancestral. Através de nós, a sabedoria dos povos africanos continua viva e atuante no Brasil. Durante minha vida terrena e agora como espírito, sempre trabalhei muito com as ervas medicinais. Na África, minha mãe me ensinou que cada planta tem uma alma e um propósito de cura. No Brasil,
Encontrei novas plantas que se tornaram minhas aliadas. Guiné, para limpeza espiritual e proteção. Arruda, para afastar energias negativas. Alecrim, para clarear os pensamentos. Alfazema, para acalmar a alma agitada. Erva cidreira, para tranquilizar o coração boldo, para problemas do fígado e da digestão. Mas lembrem-se, meus filhos, as ervas curam o corpo, mas é a fé que cura a alma. E nunca deixem de procurar médico quando precisarem. Deus nos deu a inteligência para fazer remédios também. Muita gente me pergunta sobre oferendas e rituais. Deixem-me esclarecer uma coisa. Nós, pretos velhos, somos simples. Não precisamos de coisas caras ou complicadas. Uma vela branca acesa com fé vale mais que uma festa cara sem amor. Um copo d'água oferecido com sinceridade tem mais poder que champanhe oferecido por obrigação. O que mais apreciamos são café preto, porque nos lembra das manhãs de trabalho e nos dá energia para ajudar fubá de milho, porque era nossa comida básica e representa a simplicidade água fresca, porque é vida pura e limpeza flores brancas, porque representam a pureza das intenções, velas brancas, porque são luz na escuridão. Mas o mais importante é a intenção, o respeito, a gratidão. Podem me oferecer o melhor café do mundo, mas se não houver amor no coração, eu não aceito. Em todos esses anos ajudando pessoas, aprendi muito sobre os relacionamentos humanos. Vejo muita gente sofrendo por amor, brigando por bobagem, se separando por orgulho. Deixem-me contar o que aprendi. No casamento, o segredo não é encontrar a pessoa perfeita, mas sim aprender a amar as imperfeições da pessoa certa. Maria e eu éramos muito diferentes, mas nos completávamos. Com os filhos, o amor não é fazer todas as vontades, mas sim ensinar o caminho certo. Mesmo sem poder criar meus filhos biologicamente, aprendi que ser pai é muito mais que gerar. É orientar, é proteger, é dar exemplo. Com os amigos, a verdadeira amizade se mostra nos momentos difíceis. Quem fica do seu lado quando você não tem nada para oferecer é amigo de verdade. Com os inimigos, aprendi que muitas vezes quem nos machuca está machucado também. Não justifica a maldade, mas nos ajuda a ter compaixão. Meus filhos, uma das perguntas que mais me fazem é: Pai José, por que Deus permite tanta injustiça no mundo? Essa pergunta eu me fiz muitas vezes durante minha vida terrena. Por que Deus permitiu a escravidão? Por que permitiu que famílias fossem separadas? Por que permitiu tanto sofrimento? Com o tempo, aprendi que Deus não causa o sofrimento. O sofrimento vem da maldade dos homens. Mas Deus nos dá força para superar qualquer dificuldade. Cada injustiça que sofremos e superamos nos torna mais fortes e mais sábios. É como o ferro que vira aço no fogo. A pressão e o calor o transformam em algo mais resistente. Isso não significa que devemos aceitar a injustiça passivamente. Devemos lutar contra ela, mas com sabedoria, com estratégia, com amor no coração. A revolta cega só gera mais violência. Uma das coisas que mais me dói hoje em dia é ver tantos jovens se perdendo nas drogas e no álcool. Como alguém que viveu numa época em que a única fuga era a cachaça que às vezes conseguíamos escondido, entendo bem esse sofrimento. O vício, meus filhos, é uma forma de escravidão. A pessoa acha que está se libertando dos problemas, mas na verdade está se acorrentando ainda mais. Quando trabalho com viciados, não julgo, não critico. Entendo que eles estão tentando fugir de uma dor que parece insuportável. Meu trabalho é ajudá-los a encontrar outras formas de lidar com essa dor. Ensino que a verdadeira liberdade vem de dentro, não de uma substância. Ajudo a fortalecer a vontade, a encontrar propósito na vida, a reconstruir a autoestima. Mas sempre deixo claro, a cura do vício precisa da medicina também. Procurem médicos especializados, façam tratamento. O mundo espiritual ajuda, mas não substitui o tratamento médico. Durante todos esses anos atendendo pessoas, vejo muitas famílias se destruindo por bobagens.
Irmãos que não se falam por causa de herança, pais e filhos que se afastam por orgulho, casais que se separam por falta de diálogo. Como alguém que teve a família arrancada à força, posso dizer: família é o bem mais precioso que existe. Não destruam por causa de dinheiro, de orgulho, de pequenas diferenças. Ensino que numa família verdadeira, o mais velho protege o mais novo, o mais forte ajuda o mais fraco. O erro de um é responsabilidade de todos corrigirem com amor. O perdão deve ser mais rápido que o orgulho. O amor deve ser demonstrado, não só sentido. Quando atendo famílias em conflito, meu trabalho é fazer cada um enxergar o lado do outro, lembrar do amor que os une e encontrar caminhos para a reconciliação. Meus filhos, sei que é difícil entender, mas o sofrimento tem um propósito na nossa evolução espiritual. Não é castigo divino, é escola da alma. Imaginem uma pedra preciosa bruta. Para ela brilhar, precisa ser lapidada, polida, e isso dói. Mas no final, ela se torna uma joia linda. Assim é com nossa alma. Cada dificuldade que superamos nos torna mais fortes. Cada lágrima que derramamos rega a semente da sabedoria. Cada perda que enfrentamos nos ensina a valorizar o que temos. Isso não significa que devemos procurar o sofrimento. Significa que quando ele chegar, e vai chegar para todos, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento, não como uma maldição. Se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que a gratidão é o remédio mais poderoso que existe. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida terrena, eu encontrava motivos para agradecer. Agradecia pelo sol que nascia todo dia, pela água fresca que matava a sede, pelo abraço de Maria, pelo sorriso de uma criança, pela proteção dos espíritos ancestrais. A gratidão não nega os problemas, mas nos ajuda a enxergar também as bênçãos. É como acender uma vela num quarto escuro. A escuridão continua lá, mas agora temos luz para enxergar o caminho. Ensino meus filhos a fazer todo dia uma lista mental de 3 coisas pelas quais são gratos. Pode ser simples. Obrigado por ter um teto, obrigado por ter comida, obrigado por ter saúde. Isso muda a energia do dia inteiro. Muita gente me pergunta: Pai José, como sei quando o Senhor está por perto? Meus filhos, minha presença se manifesta de forma suave, nunca assustadora. Quando estou próximo, vocês podem sentir um cheiro de café fresquinho ou de cravo da Índia, uma sensação de acolhimento, como se estivessem sendo abraçados por um avô carinhoso, vontade súbita de ajudar alguém ou fazer uma boa ação. Lembranças de pessoas idosas queridas que já morreram, uma paz profunda no coração, mesmo em meio aos problemas. Inspiração para encontrar soluções simples para problemas complicados. Quando sentirem minha presença, podem conversar comigo mentalmente. Peçam conselhos, peçam proteção, dividam suas preocupações. Eu sempre escuto e sempre respondo, mesmo que a resposta venha através de sinais sutis. Hoje em dia, o mundo está diferente, mas os problemas do coração humano continuam os mesmos. As pessoas sofrem por amor, por dinheiro, por solidão, por medo do futuro. Nós, pretos velhos, continuamos nossa missão de curar essas dores. Mas agora enfrentamos desafios novos. A tecnologia deixou as pessoas mais conectadas, mas também mais solitárias. Vejo jovens com centenas de amigos virtuais, mas sem ninguém para conversar sobre seus medos reais. O mundo está mais rápido e as pessoas perderam a paciência. Querem tudo para ontem, inclusive a cura espiritual. Mas a alma tem seu tempo. Não dá para apressar. Há também mais conhecimento disponível, mas às vezes esse conhecimento vira confusão. As pessoas leem sobre espiritualidade na internet e acham que sabem tudo, mas sabedoria não se aprende só lendo, se aprende vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, meus filhos. Pandemia, guerra, crise econômica, violência. Muita gente está perdendo a esperança, achando que o mundo não tem mais jeito. Mas eu, que vivi numa época em que pessoas eram vendidas como objetos,
Posso dizer, já vi coisa pior e mesmo assim a humanidade conseguiu evoluir. Nos tempos difíceis, façam assim. Mantenham a calma. O desespero nunca resolveu problema nenhum. Ajudem quem está pior que vocês. Isso dá perspectiva e propósito. Fortaleçam a fé. Rezem, meditem, conversem com Deus do jeito que souberem, cuidem da família. Nos momentos de crise, a família é o porto seguro. Pratiquem a solidariedade. Dividam o que têm, mesmo que seja pouco. Cultivem a esperança. Lembrem-se que após toda tempestade vem a bonança. Quando trabalho através dos meus médiuns, minha especialidade maior é a cura do coração ferido. Uso várias técnicas que aprendi ao longo dos séculos. Passes energéticos. Coloco minhas mãos sobre a pessoa e deixo a energia divina fluir através de mim. É como se fosse um remédio invisível que entra direto na alma. Conselhos e orientações. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que escute sem julgar, que entenda sua dor e mostre um caminho. Uso minha experiência de vida para iluminar situações que parecem sem saída. Limpezas espirituais. Quando a pessoa está carregada de energias negativas, faço rituais simples de limpeza. Banhos de ervas, defumações, orações específicas. Cura através da palavra. Muitas vezes, uma conversa sincera vale mais que qualquer remédio. Ajudo as pessoas a se entenderem melhor, a perdoarem-se, a encontrarem força interior. Trabalhos para a união familiar. Quando famílias estão brigadas, trabalho para amolecer os corações e restaurar o amor. Uso orações especiais e orientações práticas. Cada entidade na Umbanda tem sua função e sua forma de trabalhar. Nós, pretos velhos, somos conhecidos pela paciência, pela sabedoria e pelo amor paternal. Os caboclos são mais guerreiros, enfrentam demandas pesadas, abrem caminhos à força quando preciso. Os baianos são mais festeiros, trabalham com alegria e descontração. As crianças trazem pureza e inocência. Os Exus fazem a segurança e resolvem problemas práticos da vida. Pai José trabalha diferente. Sou como um avô que acolhe, que acalma, que ensina com paciência. Não faço milagres da noite para o dia, mas ajudo as pessoas a encontrarem dentro delas mesmas a força para mudar suas vidas. Minha energia é suave, envolvente, consoladora. Quando as pessoas saem de uma consulta comigo, levam principalmente paz no coração e clareza mental para tomar as decisões certas. Muitos me perguntam se eu vou reencarnar novamente. Essa é uma decisão que ainda não tomei. Por enquanto, minha missão é trabalhar como espírito desencarnado, ajudando através dos médiuns. Mas posso contar o que aprendi sobre reencarnação nestes anos no mundo espiritual. Reencarnamos para evoluir, para aprender lições que ainda não dominamos, para reparar erros do passado. Cada vida é como um ano letivo na escola da alma. Às vezes, reencarnamos no mesmo grupo familiar, em papéis diferentes. Quem foi pai pode voltar como filho. Quem foi irmão pode voltar como primo. Isso para resolver pendências e fortalecer os laços de amor. A escolha do corpo, da família, das circunstâncias não é acaso. É planejada antes do nascimento, junto com nossos guias espirituais, de acordo com o que precisamos aprender. Os sofrimentos que enfrentamos geralmente são reflexos de escolhas que fizemos em vidas passadas. Não é castigo, é oportunidade de crescimento e reparação. Sem os médiuns, nós espíritos não conseguiríamos trabalhar diretamente com os encarnados. Eles são nossos instrumentos, nossos parceiros nessa missão de amor. Trabalho com vários médiuns diferentes, cada um com suas características próprias. Alguns são mais sensitivos para captar mensagens, outros são melhores para a incorporação, outros têm o dom da cura pelas mãos. Mas todos os meus médiuns têm algo em comum: coração bom e vontade sincera de ajudar. Não aceito trabalhar através de pessoas que querem usar a mediunidade para se promover ou ganhar dinheiro.
A mediunidade é um sacerdócio, uma forma de servir a Deus servindo ao próximo. É um dom sagrado que deve ser usado com humildade e responsabilidade. Sempre ensino meus médiuns que eles são apenas o canal, não a fonte da cura. O mérito da cura não é deles nem meu, é de Deus, que trabalha através de nós. Às vezes, meus filhos espirituais passam por dificuldades e pensam que eu os abandonei. Pelo contrário, às vezes, sou eu mesmo que permito certas provações, sempre com amor e sabedoria. As provações servem para fortalecer a fé quando ela está ficando acomodada, desenvolver qualidades como paciência, humildade e compaixão, preparar a pessoa para missões maiores que virão, queimar karmas de vidas passadas, ensinar lições importantes para a evolução da alma. Nunca mando provações maiores do que a pessoa pode suportar. E sempre estou por perto, dando força e orientação para que ela saia vitoriosa. A diferença entre uma provação e um castigo é que a provação sempre tem uma lição por trás, sempre tem um propósito evolutivo, e sempre acaba quando a lição foi aprendida. Uma das formas que mais gosto de trabalhar é através dos sonhos. Nos sonhos, a mente está mais aberta, mais receptiva às mensagens espirituais. Quando apareço nos sonhos dos meus filhos, geralmente dou conselhos sobre situações difíceis que estão enfrentando. Mostro caminhos que eles não estão enxergando. Trago mensagens de parentes falecidos. Faço curas energéticas enquanto eles dormem. Preparo-os para mudanças que estão por vir. Se vocês sonharem comigo, prestem atenção nas mensagens. Anotem quando acordarem, porque às vezes o significado só fica claro depois, quando a situação se desenvolve na vida real. Uma das coisas mais bonitas do meu trabalho é ajudar pessoas a curarem mágoas muito antigas, às vezes de vidas passadas. Vejo pessoas que carregam medos inexplicáveis, fobias estranhas, bloqueios emocionais que não têm origem na vida atual. Muitas vezes, isso vem de traumas de outras encarnações. Uso técnicas espirituais para ajudar a pessoa a se libertar dessas memórias dolorosas. Às vezes, é através de regressão durante o sono, às vezes, através de limpezas energéticas específicas. O mais importante é ajudar a pessoa a entender que o passado é passado. Não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que fazemos com nossa vida hoje. Todo mundo merece uma nova chance, um novo começo. O perdão, principalmente o auto-perdão, é a chave para essa libertação. Muitos casais me procuram quando o relacionamento está quase acabando. Geralmente chegam cheios de raiva um do outro, só enxergando defeitos. Meu trabalho é fazer cada um lembrar por que se apaixonaram no começo. Ajudo a resgatar o amor que está soterrado embaixo de anos de mágoas e mal-entendidos. Ensino que no casamento não existem vencedores e perdedores. Ou os dois ganham juntos, ou os dois perdem juntos. O importante é trabalhar em equipe contra os problemas, não um contra o outro. Também trabalho com questões mais profundas, como traumas de infância que afetam a capacidade de amar, medos de abandono, ciúmes excessivos. Nem sempre consigo salvar o relacionamento. Às vezes, o melhor para todos é mesmo a separação. Mas sempre procuro que seja feita com amor e respeito, especialmente quando há filhos envolvidos. As crianças têm um lugar especial no meu coração. Talvez porque nunca pude criar meus próprios filhos biologicamente, dedico atenção especial aos pequenos. Trabalho muito com crianças que sofreram abusos ou abandonos, meninos e meninas com dificuldades de aprendizagem, jovens que estão se envolvendo com drogas, crianças muito sensíveis que captam energias negativas, pequenos que têm mediunidade e precisam de orientação. Minha abordagem com crianças é sempre muito carinhosa. Apareço para elas como um vovô bondoso, conto histórias, dou conselhos simples que elas conseguem entender. Ensino os pais que criança precisa de limites, mas dados com amor. Precisa de disciplina, mas não de violência.
Precisa saber que é amada incondicionalmente, mesmo quando faz algo errado. Quando quero mandar recados para meus filhos espirituais, uso sinais sutis que só quem conhece minha energia consegue identificar. Penas brancas aparecendo em lugares inusitados. É sinal de que estou protegendo cheiro de café ou cravos sem fonte aparente. Significa que estou por perto, cuidando borboletas que ficam voando ao redor. São mensageiros que trago para mostrar transformação. Sonhos com pessoas idosas sábias. Sou eu aparecendo de forma disfarçada. Intuições súbitas sobre o que fazer. Em situações difíceis, são minhas orientações chegando na mente. Sensação de paz inexplicável em momentos de crise. É minha energia acalmando o coração. Quando perceberem esses sinais, parem um minutinho e conversem comigo mentalmente. Agradeçam. Peçam orientação, dividam suas preocupações. Eu sempre estou escutando. Uma coisa que sempre ensino é o valor do trabalho honesto. Durante minha vida terrena, mesmo sendo escravo, sempre trabalhei com dignidade, fazendo o melhor que podia. O trabalho não é castigo, é oportunidade de crescimento, de servir, de construir algo útil. Mesmo nos serviços mais simples, podemos encontrar propósito e dignidade. Ensino que todo trabalho honesto é digno, não importa se é simples ou complexo. A preguiça é inimiga da evolução espiritual. Devemos dar sempre o melhor de nós, mesmo quando ninguém está vendo. O dinheiro é consequência do trabalho bem feito, não o objetivo principal. Quem trabalha com amor transforma qualquer atividade em oração. Muitas pessoas que me procuram estão desempregadas ou insatisfeitas com o trabalho. Ajudo a abrir caminhos, mas sempre deixo claro que cada um precisa fazer sua parte. Muita gente acha que, por ter sido escravo, eu não entendo de dinheiro. Pelo contrário, justamente por ter passado necessidade extrema, entendo bem o valor das coisas materiais. O dinheiro não é raiz de todo mal. O problema não é ter dinheiro, é ser dominado por ele. O problema é fazer tudo por dinheiro, pisando nos outros, perdendo a alma. Ensino que prosperidade verdadeira é ter o suficiente para viver dignamente, poder ajudar quem precisa, não depender de ninguém desnecessariamente, conseguir dormir em paz, sabendo que não prejudicamos ninguém, ter saúde, família unida e amigos verdadeiros. Para conquistar prosperidade honesta, é preciso trabalhar, estudar, economizar, investir com sabedoria. Mas também é preciso ter generosidade, compartilhar as bênçãos. Quem é mesquinho com os outros raramente prospera de verdade. A generosidade abre caminhos que o egoísmo fecha. Como espírito que já passou pela experiência da morte, posso esclarecer alguns medos que atormentam os encarnados. A morte não dói, meus filhos. O que dói, às vezes, é o processo de morrer, a doença, o acidente. Mas o momento exato da passagem é suave como adormecer. Do outro lado, somos recebidos por pessoas queridas que partiram antes. Há luz, paz, amor incondicional. Não há julgamento cruel. Há apenas uma revisão amorosa da vida que passou. Os que ficam sofrem mais que os que partem. Por isso sempre oriento, chorem sim, é natural, mas não se desesperem. Quem morreu continua existindo, só mudou de endereço. E lembrem-se, a morte não é o fim da história, é apenas o fim de um capítulo. A alma é imortal e continuará evoluindo em outras dimensões. Quando percebo que algum dos meus filhos está se aproximando da hora de desencarnar, trabalho para prepará-lo espiritualmente para essa transição. Ajudo a pessoa a resolver pendências familiares e afetivas, perdoar quem a machucou e pedir perdão a quem machucou, aceitar a vontade divina com serenidade, fortalecer a fé para não ter medo da passagem, organizar questões práticas para não deixar problemas para a família. Também trabalho com os familiares, preparando-os para a despedida, ensinando que o amor continua mesmo após a morte. A morte de alguém querido é sempre dolorosa,
Mas quando a pessoa parte em paz, espiritualmente preparada, o sofrimento dos que ficam é menor. Meus queridos filhos, chegamos ao final desta longa conversa, mas não ao fim da nossa caminhada juntos. Enquanto houver um coração sofrendo nesta terra, Pai José estará aqui, estendendo a mão para ajudar. A história que contei para vocês não é só minha. É a história de milhões de irmãos e irmãs que sofreram a dor da escravidão, mas que conseguiram transformar essa dor em sabedoria e amor. Somos a prova viva de que nenhum sofrimento é em vão, de que toda lágrima derramada rega o solo da evolução espiritual. Somos a demonstração de que o amor é mais forte que o ódio, de que a fé é mais poderosa que o desespero. Através da minha história, quero que vocês entendam algumas verdades fundamentais. Primeiro, não importa de onde vocês vieram ou o que passaram, importa para onde estão indo e como escolhem caminhar. Segundo, cada dificuldade que enfrentam é uma oportunidade de crescer em sabedoria e compaixão. Terceiro, o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Quarto, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de dar. Quinto, a família que criamos com amor é mais importante que a família de sangue que recebemos. Sexto, a humildade é a porta de entrada para toda a sabedoria verdadeira. Sétimo, a fé não é acreditar que tudo será fácil, mas sim que nunca estaremos sozinhos nas dificuldades. Quero que saibam que Pai José não é apenas uma história do passado. Sou uma presença viva, atuante, sempre disponível para quem me chama com sinceridade. Não precisa de ritual complicado, não precisa de oferenda cara. Basta um coração aberto e uma oração sincera. Quando estiverem tristes, lembrem-se que já chorei todas as lágrimas que vocês podem chorar e encontrei consolo. Quando estiverem com raiva, lembrem-se que já senti toda a revolta que vocês podem sentir e aprendi a transformá-la em força para o bem. Quando se sentirem sozinhos, saibam que um velho espírito que aprendeu o valor da companhia está sempre ao lado de vocês. Quando duvidarem do próprio valor, lembrem-se que foram criados pela mesma força divina que criou todas as estrelas do céu. A vida é uma escola, meus filhos, e nós todos somos estudantes eternos. Algumas matérias são mais difíceis que outras. Algumas provas são mais dolorosas que outras, mas todos temos a capacidade de passar de ano. E lembrem-se sempre, não existe fracasso definitivo para quem tem fé. Existe apenas aprendizado, crescimento, evolução. Cada tombo é uma oportunidade de se levantar mais forte. Pai José estará sempre aqui, na linha da Umbanda Sagrada, trabalhando incansavelmente para trazer luz onde há escuridão, esperança onde há desespero, amor onde há solidão. Que Oxalá abençoe a todos vocês, que os orixás protejam seus caminhos, que a luz dos ancestrais ilumine suas decisões, e que o amor de Pai José aqueça seus corações nos momentos de frio da alma. Axé, meus filhos queridos. Saravá, que a paz de Oxalá esteja sempre com vocês. Saravá, Pai José das almas.